Sexualidade. Pois é, gente, é uma temática muito importante que às vezes passa desapercebido. Ou é apresentada de uma forma muito distorcida, não como deveria ser. Hoje trouxe uma especialista, uma doutora em sexologia, para conversar e bater um papo sobre este assunto que é extremamente importante. Mas antes, quero apresentá-la. Patrícia Schetter é doutora em sexologia e também mestre em saúde pública. É o contrário. Doutora em saúde pública e mestre em sexologia. Isso. Hoje ela leciona nas universidades do Rio de Janeiro. Isso. Legal. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Então, Patrícia Schetter, o que tem em comum é minha irmã, que está lá no Rio de Janeiro. Um estado bom, a despeito das dificuldades que eles enfrentam por conta da insegurança, né? Exato. Ainda é um estado tenso, né, com relação à segurança, mas tudo indica que as coisas estão entrando numa situação melhor, né? Legal. Direto então da cidade maravilhosa para Joinville, Patrícia Schetter, hoje falando então sobre a sexologia. Como hoje a sexologia tem sido apresentada na sociedade? De uma maneira bastante distorcida, né? Não como deveria ser. Eu creio que são vários os fatores, né, que levam a essa distorção. Uma delas é a questão da forma, né, de transmissão dessa informação. Eu creio que os pais, de uma certa forma, a família tem sido um pouco ausente na participação da educação sexual com relação ao compromisso na educação e na formação da sexualidade dos jovens e adolescentes, né? Por outro lado, a mídia mostra sempre um panorama não real, né? Levando os jovens a uma ilusão. E o que a gente percebe hoje é que, de uma certa forma, o adolescente ele está mais preocupado em ter do que ser. Então, ele vive um espetáculo, né? A vida para ele é uma emoção somente e acaba não aprofundando relacionamentos, porque o ser humano, ele por si só é um ser de relações. Portanto, ele tem necessidade de se relacionar com o outro, amar, se sentir amado, e é isso que não está acontecendo com uma série de formas de comportamento que o jovem tem buscado, né, tentar desenvolver a sua sexualidade hoje. E a família, principalmente os pais, as pessoas que são responsáveis por nossos adolescentes, principalmente, como estão? Estão preparados? Estão conscientes do seu papel? Bem, eu creio que não, e as pesquisas mostram a respeito disso, né? Os pais, eles vêm de uma formação extremamente reprimida, não é? Muitas vezes os pais não mostram afeto, carinho, e a sexualidade, ela se dá no desenvolvimento exatamente de um lar e de uma estrutura afetiva. Isso é importante, não é? Para o desenvolvimento da sexualidade. Portanto, os pais, de uma certa forma, eles ainda não perceberam o grande compromisso que eles têm com relação ao desenvolvimento da sexualidade de seus filhos, não é? Muitas vezes eles acabam esperando chegar à adolescência para começar, então, ter uma educação sexual, não é? Ou transmitir alguns conceitos ou alguma informação. E eles não sabem que, na realidade, essa educação sexual informal, ela já se dá desde o nascimento. Isso, se não antes mesmo, né? Através da formação, a parte gestacional, enfim, a aceitação dessa própria criança, então o desenvolvimento do próprio ser humano. A sexualidade, ela faz parte da personalidade do indivíduo. Da mesma forma que é desenvolvida a personalidade, também deve ter uma preocupação no desenvolvimento da sexualidade dessas crianças, não é? Portanto, os pais são os primeiros responsáveis, não é, pelo desenvolvimento dessa sexualidade. São os primeiros a estar em contato com os próprios filhos, né, com as crianças. De repente até não, né? Se considerarmos hoje o papel que a TV ocupa de destaque em nossas famílias. Às vezes a informação dada pelo veículo de comunicação chega antes daquela que deveria ser dada pelo próprio pai, né? E é isso que eu gostaria também que você comentasse. Os veículos de comunicação hoje, eles estão passando uma informação adequada ou não? Bem, na realidade, quando a criança ela começa a receber essa informação da mídia, né, os mais diversos tipos de mídia, na realidade ela já teve uma informação ou um primeiro aprendizado com essa mãe e com esse pai, claro, não é? Desde o nascimento. Quando a mãe beija, quando a mãe toca, quando a mãe oferece até a própria, cobre as necessidades fisiológicas, ela está, de uma certa forma, também ensinando
né, a educação sexual para essa criança. Porque todos esses sentimentos, né, de carinho, de afeto, ajudarão no desenvolvimento, na questão da segurança, da autoestima, da estabilidade desse bebê. Mas quando ela começa, então, a entrar em contato com as mídias... E, de repente, a mamãe e o papai já não têm mais tempo para os filhos. Sim, a gente percebe a ausência, né? O mercado de trabalho os absorve, até porque eles Sim. têm que fazer frente às despesas da casa e assim por diante, e o garoto fica em casa sozinho, frente a um aparelho de televisão. Exato, é a babá eletrônica, não é? Que muitas vezes está passando uma informação precoce, né? Muitas vezes ele acaba entrando em contato com filmes, não é? Cenas, propagandas que mostram, de uma certa forma, um comportamento que para ele ainda não tem um entendimento. Não está do que amadurecido. significa? Não está amadurecido. E pode levar até uma distorção desse desenvolvimento, né? Então, Mas é uma nesse preocupação. caso, doutora Patrícia, o que fazer? Bem, nós acreditamos que o primeiro, né, a primeira estrutura que tem uma representação no desenvolvimento dessa sexualidade continua, sempre será a família. Agora, esse segundo momento seria o Essa educador. é insubstituível. É insubstituível. Mas, em segundo momento, seria o educador, né, o professor. Então, de uma certa forma, a escola vem tentando substituir o papel do pai e da mãe, que muitas vezes não se faz presente nessa educação. Então, esses professores hoje deveriam estar capacitados, pelo menos como multiplicadores, né? Com relação, não necessariamente um especialista, mas serem multiplicadores em educação sexual. Ter um direcionamento, ter uma formação mínima para poder realmente atuar. Não simplesmente como transmissão de informação, que normalmente, quando existe, é dessa forma, não é? Não existe, de uma certa forma, dentro das escolas, um programa de educação sexual realmente eficaz. A gente percebe que, de uma certa forma, em nosso país, ainda é muito negligenciado nas escolas, por N preconceitos, né? Tudo aquilo que mexe com a cabeça e com o corpo, de uma certa forma, assusta. Então, as pessoas tendem a negligenciar ou manter, de uma certa forma, escondido, né? Camuflado, porque a questão da sexualidade está ali, latente, né? No desenvolvimento da criança, depois, de uma forma mais clara e declarada na fase da adolescência, não é? Quase que pedindo, por favor, me oriente, não é? Os adolescentes estão nesta fase. E de uma certa forma, dificilmente você encontra as escolas preparadas para desenvolver a educação sexual, ainda em nosso país. Você é uma estudiosa que defende a matéria de sexologia, ou pelo menos que se conste no currículo escolar esse assunto, que seja abordado com mais profundidade por um profissional preparado para isso. Sim, sem dúvida. Eu creio que o educador, não é? Ele tem esse primeiro papel, e o professor, né, que entra em contato com essa criança, mas não necessariamente uma disciplina de educação sexual. Mas acreditamos que a educação sexual, ela é transversal, ela deveria perpassar por todas as disciplinas. E aí você pode me perguntar, mas como? Em matemática eu vou discutir sexualidade? Sim. No momento que você pega indicadores tão ruins do nosso país, onde existe um alto índice de gravidez na adolescência, de doença sexualmente transmissível, por que não resgatar exatamente a partir desses dados uma discussão, uma reflexão? Não é? Quando a mídia, por exemplo, em português, fazer uma redação com relação a temas similares a isso, de uma certa forma, todas as disciplinas dentro do currículo poderiam estar discutindo temas relacionados à sexualidade. Portanto, todos os professores deveriam ter uma pequena, pelo menos, formação como multiplicadores, não é? Poder pensar e permitir essa reflexão dentro da sala de aula. Doutora Patrícia, hoje nos deparamos com um monstro chamado drogas, né? Ou dependência das drogas. Qual a relação dessas dificuldades que enfrentamos hoje pela sociedade e sempre num grau bem mais acentuado, que é o de dependência das drogas, em relação à sexologia, ao sexo? Existe uma correlação de drogas e sexo, né? Quando o adolescente, ele faz, da mesma forma que ele busca a questão do uso da droga, de uma certa forma, não é? Não por todos, mais uma vez eu falo, da mesma forma não são todos os adolescentes que entram na busca da atividade sexual também, de uma forma precoce, não é? Existe uma série de estudos com relação a isso, mas é o risco,
né? É o risco, é a aventura do conhecer o desconhecido, né? É achar que nunca aquilo vai trazer algum malefício para a sua vida ou vai trazer algum prejuízo, né, para a sua saúde. Então ele gosta de arriscar, faz parte. Então existe uma íntima relação da droga e sexualidade, né, como um fator de risco para o adolescente. E mais uma razão para passarmos uma boa informação, né? Sim, mais uma oportunidade, né, uma necessidade. Porque os indicadores têm crescido, né? A questão da AIDS, né? Das doenças, de uma certa forma, colocando esse grupo, em especial, não é, numa vulnerabilidade, né, muito maior. É uma pena que o nosso tempo chegou ao final. Doutora Patrícia Schetter, que bom que se esses multiplicadores se multiplicassem de fato por todo o nosso país, né? Nas escolas, nas igrejas, teríamos uma sociedade hoje mais amadurecida quando o assunto é sexo. Sem dúvida. Eu creio que se cada um se responsabilizar, não é? E aí, quem estiver escutando puder assumir, ver o que eu posso contribuir. Não esperar que aquele ginecologista ou aquela enfermeira ou aquele profissional de saúde exerça esse papel. Porque a sexualidade não é de domínio de nenhuma área. É responsabilidade de todos nós. Portanto, se cada pai, se cada cidadão se preocupar, não é, em buscar mais conhecimento e tentar trabalhar com esses jovens, com os adolescentes, e começando com a própria percepção da sexualidade em sua própria vida, não é? Perceber aquilo como natural. E se não percebe isso como natural, tentar trabalhar essa visão positiva da sexualidade. Eu creio que tudo isso vai mudar e todo esse quadro de indicadores tão ruins que o nosso país apresenta, certamente serão modificados. Doutora Patrícia Schetter, se alguém quiser entrar em contato, é possível através de um endereço eletrônico? Sim, o meu e-mail é patricia.vale, com 2 L's, @ifrj, Instituto Federal do Rio de Janeiro, .edu.br. Legal. Entrevistamos Patrícia Schetter, ela que é doutora em saúde pública e mestre em sexologia, e tem desenvolvido um trabalho fantástico no estado do Rio de Janeiro. Tá aí. Ótima informação, do jeitinho que você gosta. Nós temos muito mais informação, sempre preparada de maneira muito especial para você. Daqui a pouquinho, nós já voltamos.